dar os parabéns à humanidade pela fase que entrou a governar. É a fase consciente e racional, onde todos vão se encontrar. É isso aí, meu caro ouvinte da Rádio Alagoinha FM 104.9. Então, hoje, sábado, 10 de janeiro de 2026, inicia-se o primeiro programa Bom Dia Racional. E o Bom Dia Racional, como sempre, tenho o prazer de trazer mais um quadro dos Vamos Sabatinar com Sintonia Racional, ok? Então é isso aí, com a equipe. Nós vamos abordar para podermos iniciar a nossa sabatina, ok? Então, o tema é o seguinte: qual o objetivo específico do pensamento na evolução humana? E em 1935 foi o ano divisor dessa evolução para tudo e para todos. Então, vamos iniciar a nossa sabatina, já, com a equipe que é formada por Antônio Santos, diretamente do Rio de Janeiro, Ângela Maria, do Recife, Pernambuco, o senhor Bonisval Galindo, aqui de Alagoinha, Pernambuco, eu, Madalena Matias, também de Alagoinha, Pernambuco, Orlando Almeida, de Alagoinha, Pernambuco, e na parte técnica, Sandra Santos. É isso aí, meus queridos. Programa Sintonia Racional é um programa de divulgação racional, o qual está ao alcance de todos, principalmente daqueles que ainda não conhecem o conhecimento de cultura racional, o qual está contido nos livros Universo em Desencanto. Ok? Portanto, vá no YouTube, Facebook, acesse nosso canal Sintonia Racional. Curta, compartilhe, siga a nossa página, ok? Salve, bom dia para todos. Em 1935, terminou a fase do pensamento. Por quê? Tudo na matéria é assim. Tem princípio e tem fim. De 1935 para cá, começou o desequilíbrio de tudo, por a fase do pensamento ter terminado. A fase que de 1935 para trás, o pensamento funcionava e havia ordem e respeito. E de 1935 para cá, no terminar a fase do pensamento, acabou tudo que existe na fase em que o pensamento funcionava antes de 1935. É isso aí, meus queridos. Então, vamos dar início à nossa sabatina de hoje. Vou repetir o tema, né? O tema é o seguinte. Então, qual o objetivo específico do pensamento na evolução humana? E em 1935, ano divisor dessa evolução para tudo e para todos. Então, agora, para nós darmos início à nossa sabatina de hoje, do primeiro programa do ano de 2026, eu convido nosso querido amigo e estudante de cultura racional, diretamente do Rio de Janeiro, Antônio Santos. Antônio, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Madá, Ângela, Sandra, Orlando, seu Bonisval, aos amigos ouvintes da Rádio Alagoinha FM 104.9 e aos nossos internautas. É isso, Madá, com muita alegria estamos aqui iniciando o primeiro programa do ano de 2026, cumprindo a nossa missão de fazermos a divulgação do conhecimento de cultura racional. Então, vamos lá. O tema de hoje é para lá de especial.
O tema de hoje é para lá de importantíssimo. Por quê? Vamos entender, minha gente. Olha só, há milhões e milhões de milênios, o ser humano está aqui sobre a face da Terra, vivendo desconhecido de si mesmo e vivendo desconhecido do mundo em que vive. E por viver desconhecido de si mesmo, o ser humano não sabia e não conhecia que a natureza, através da sua engenharia natural, criou duas máquinas no cérebro do ser humano: a máquina da imaginação e a máquina do pensamento. A máquina da imaginação, criada pela energia magnética, e a máquina do pensamento, criada pela energia elétrica. Pois muito bem, quando a engenharia natural criou essas duas máquinas, cada máquina tem a sua função, cada máquina tem a sua energia específica, cada máquina tem o seu tempo de ser desenvolvida e entrar em funcionamento. A primeira máquina a ser desenvolvida foi a máquina da imaginação, a segunda máquina, a máquina do pensamento. Então, com a evolução e o progresso dessas duas máquinas, o ser humano descobriu a roda, o ser humano deixou de viver nas selvas, o ser humano descobriu o fogo, o ser humano descobriu o átomo, o ser humano descobriu a física quântica, o ser humano descobriu a inteligência artificial e o ser humano implantou as bases da civilização e dos direitos humanos. Tudo isso com a evolução e o progresso do pensamento e da imaginação. Então, Madá, é sobre toda essa evolução, o começo dessa evolução e o fim dessa evolução que nós falaremos hoje. É com você. É isso aí, Antônio. Então, para darmos continuidade à nossa sabatina, agora eu convido minha querida amiga e estudante de cultura racional, diretamente do Recife, Pernambuco, Ângela Maria. Ângela, minha querida, seja bem-vinda. Bom dia. Saudações racionais, equipe. Saudações racionais a todos que neste momento e posteriormente nas redes sociais se ligarão à energia racional, a energia mais poderosa do universo, sintonizados na fase racional da natureza. Prazer enorme estar aqui com vocês, iniciando aí este ano de 2026 sobre a regência superior racional. Vamos que a fase é racional. Então, estamos aí falando de pensamento, estamos aí falando de energias, estamos aí falando do ano de 1935, divisor de águas. Pois é, caros ouvintes, neste século XXI, muitos ouviram falar no ano de 2012, as profecias. Caros ouvintes, nós que somos estudantes de cultura racional, nós falamos do ano de 1935, porque o autor da obra Universo e Desencanto assim nos ensina que neste ano aconteceu uma grandiosa mudança da natureza. E ouçam bem, esta mudança não é só para o planeta Terra. Ela é muito, muito acima da galáxia que nós estamos. Ela engloba tudo que nós conhecemos e que estamos a conhecer
dentro da obra de Universo em Desencanto. A grandiosa importância deste ano de 1935, que nos traz aí a revelação dos dois mundos, a gênese deste e a origem de um mundo superior, que nós vamos conhecer estudando a cultura racional, a cultura da natureza, dos livros Universo em Desencanto, sem mistificações, sem mistérios, aí em seu lar, você o livro e você. Um conhecimento de grandiosa importância, caros ouvintes. Então vamos lá, vamos nos conhecer, vamos saber de onde viemos, como viemos e para onde vamos. Pois então, caros ouvintes, nós já passamos por diversas fases. Está aí a própria ciência mostrando resquícios, né? E muitos que nem ela mesma sabe explicar. Porque a natureza, ela vai mostrando de acordo com a nossa evolução. Então, caros ouvintes, nós tivemos uma fase que nós já fomos monstros, nós já fomos selvagens, e aí nós principiamos a entrar na civilização. E lá, no livro, né, o 11º do histórico, ele vai nos dizer que, na Idade da Pedra, o pensamento começa a funcionar. Vejam vocês, caros ouvintes, que o senso comum nos diz que tudo que começa, um dia acaba. Pois é, o pensamento, ele começa a funcionar lá na Idade da Pedra. Anteriormente, nós só estávamos sobre a energia da imaginação, a energia magnética, a energia da Terra. E aí, lá na Idade da Pedra, no início da civilização, a energia elétrica, a energia da água, passa a funcionar, a influenciar a nossa mente. E nós, seres humanos, começamos a pensar. Vamos pensando isso, pensando aquilo, e daí vem as criações, as invenções, as nossas descobertas. Porém, caros ouvintes, o pensamento ele tem uma função, é lapidar o ser humano. Para que agora, no 3º milênio, a gente passasse a se conhecer e colocar a terceira máquina na nossa mente, que é a máquina do raciocínio, para funcionar. E é isso que nós estamos fazendo. Olha bem, nós estamos começando a raciocinar. Anteriormente, nós achávamos até que raciocinávamos, mas aí era um pensamento elevado e não um raciocínio. Que este é um ser que vibra na nossa glândula pineal. Portanto, caros ouvintes, em 1935 acontece essa grande mudança energética da natureza. Porém, a humanidade, ligada aí na matéria, no materialismo, não sentiu essa mudança. E por não sentir essa mudança, nós estamos dentro aí desse tufão, né? O mundo está passando horas difíceis, porque nós não nos conhecemos. Então, caros ouvintes, vamos lá. Vamos conhecer, sim, conhecer todas as forças que estão trabalhando aqui, neste universo e acima dele, para que nós sejamos racionalizados. É com você, Madara. Muito bem, Ângela. E agora, para darmos continuidade, eu passo a palavra para o senhor Bonisval Galindo. Seu Bonisval, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos, salve a todos. Então, muito prazer, começamos esse programa em 2026. É um programa de divulgação da cultura racional. Então, o ser humano ele é fruto de uma natureza inconsciente e vive inconscientemente. Na Idade da Pedra, como eu falava aqui, antes da Idade da Pedra, o ser humano imaginava, vivia imaginando. Então, essa energia da imaginação, energia magnética, foi elevando o ser humano, que vivia nas selvas só imaginando e não tinha sentido a vida, vivia só imaginando e não sabia nem, só vivia nas selvas só imaginando. E com a evolução da natureza,
A própria natureza, através da energia elétrica, foi desenvolvendo o pensamento do ser humano. Aí o ser humano foi criando arcos, flechas, e foi evoluindo na sua vivência na Terra, que ele precisava, a natureza sabia que ele precisava se evoluir para que ele chegasse um dia ao denominador comum. E essa natureza foi evoluindo gradativamente o ser humano para que um dia ele tivesse condição de se conhecer. E foi através do pensamento evoluído que o ser humano foi se interpretando e se perguntando quem eu sou, para onde eu vou, de onde eu vim, o que é que estou fazendo nesse mundo de matéria. Então, foi necessário a natureza dar essa identidade, ou seja, essa indução na mente do ser humano para que ele fosse evoluindo, e sempre em constante, sempre em desarmonia com a natureza, e sempre perguntando. E foi necessário todo esse progresso, toda essa evolução, mesmo com todas as desgraças havendo na natureza, foi necessário para que o ser humano ele tivesse condição de um dia se conhecer. Em 1935, como foi dito aqui, foi divisor de água. Então, a humanidade sai da fase do pensamento para a fase do raciocínio, a fase da racionalização dos povos, quando o ser humano tem condição de se conhecer, conhecer o mundo de sua origem e saber como voltar para ele. Então, tudo foi um processo natural da natureza. O pensamento e a imaginação são fruto da natureza. A natureza é quem dá isso ao ser humano, não é nosso. O ser humano não pensa o que quer, não imagina o que quer, vem de fora esses fluidos energéticos das sementes, das partículas, vem na mente do ser humano para que o ser humano vá evoluindo. E chegamos na fase racional em 1935. Estamos aqui lutando para alcançarmos a redenção do ser humano, nossa redenção. E através da cultura racional, dos livros Universo dos Encantos, o ser humano vai se redimir e se conhecer para ter condição de voltar ao seu estado natural. Voltar a ser um corpo de energia, um corpo energético racional, puro, limpo e perfeito, e nós temos condição de chegar a esse ponto. É só se conhecer através das páginas brilhantes dos livros Universo dos Encantos. Um cumprimento para a humanidade, um cumprimento racional de paz, amor, fraternidade e concórdia pelo desenvolvimento do raciocínio. A concórdia é a união de toda a humanidade. A discórdia, a desunião de toda a humanidade. Hoje nós estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por sermos de raça racional, é que estamos nesta classe de animal racional. A fase do pensamento já terminou em 1935. E os pensadores estão admitindo coisas que o pensamento... É isso aí, meus queridos ouvintes, meus queridos internautas. Nós agora acabamos de ouvir um trecho de uma das brilhantes mensagens do senhor Manuel Jacinto Coelho, nosso querido Manuel, representante do mundo racional, o qual se prontificou em vir aqui, para que hoje nós pudéssemos estarmos aqui tentando nos conhecermos e passar este conhecimento para toda a humanidade, para que toda a humanidade passe a se conhecer racionalmente, porque a fase é racional. É isso aí. E agora eu passo a palavra para Antônio. É isso, Madá. Então, vamos lá, minha gente, entender toda essa mecânica
de evolução da natureza. Como eu disse na minha primeira fala, a engenharia natural, os engenheiros naturais, os magistrais da natureza, criaram essas duas máquinas, chamadas máquinas do pensamento e da imaginação, com uma finalidade. Qual era essa finalidade? Lapidar o ser humano, preparar o ser humano, aperfeiçoar o ser humano, para que o ser humano deixasse aquela condição de rudez, de atraso e de brutalidade na qual ele se encontrava lá na Idade da Pedra e alcançasse, com o desenvolvimento, evolução e progresso do pensamento e da imaginação, o ser humano alcançasse o berço da civilização e se tornasse um ser humano civilizado. Porém, o ser humano é uma máquina de vida desconhecida de si mesmo. E o ser humano pensava que só existiam na nossa cabeça essas duas máquinas, a do pensamento e a da imaginação. Por que disto? Porque o ser humano vivia desconhecido da sua verdadeira origem. E por viver desconhecido da sua verdadeira origem, desconhecia a máquina da verdadeira origem, que foi feita pela natureza da origem, que é a máquina do raciocínio. Então, a máquina do raciocínio existe dentro da cabeça do ser humano há milhões de milênios. E a ciência sempre constatou esta parte paralisada no cérebro e não sabia qual era a sua utilidade, qual era a sua serventia. Pois, muito bem, a finalidade do pensamento e da imaginação foi tornar o ser humano civilizado. E em 1935 houve essa mudança, essa transmutação cosmológica, porque o ser humano é de origem racional. E um dia ele tinha que conhecer a sua origem. E aí a natureza mudou de fase, mudou de energia. E a partir de 1935 tem início o desenvolvimento da máquina do raciocínio que estava paralisada no cérebro do ser humano. Com o desenvolvimento desta máquina, o ser humano passa para uma classe superior de vida, que é a classe de aparelho racional. Ele deixa de ser civilizado para se tornar um ser humano racionalizado. O que é isto? Um ser humano racionalizado. É aquele ser humano que conhece o mundo de sua raça e sabe como voltar para ele. Como assim, Antônio? Este ser humano racionalizado sabe quem ele é, sabe de onde ele veio, como veio, por que veio, sabe o que ele era e que tipo de vida ele tinha antes de ser um ser humano e sabe como é que pode retornar à sua condição de vida original, ao seu estado original que ele, ser humano, perdeu por se degenerar, se transformar e se deformar, gerando aqui esta classe de animal racional. Então, Madá, é de suma importância esse divisor de águas de 1935, porque a partir de 1935 houve um salto gigantesco no universo, e a partir de agora o ser humano não terá mais mistérios, nem enigmas, nem fenômenos sobre a sua origem e a origem da humanidade. Basta desenvolver a máquina do raciocínio para que ele saiba quem ele é, o porquê ele existe aqui neste mundo e como ele pode retornar, ou seja, sair daqui deste segundo mundo e voltar para o primeiro mundo, o seu mundo original. É com você, Madá.
Muito bem, Antônio. É verdade, é verdade. E agora é com você, Ângela. Pois é, nós falamos do ano de 1935, né? E aos que são pesquisadores, né, aos que buscam conhecimento, vão encontrar lá Santo Odília e suas profecias, Nostradamus e suas profecias, São João e suas profecias, e outros mais que eram, né, ligados aos habitantes do astral superior, recebendo deles todas as orientações para o que viria a acontecer no futuro, que já é hoje. Todos eles já falavam dessa mudança que aconteceria no terceiro milênio. E essa mudança ela se deu justamente em 1935. E a você que não conhece ainda a cultura racional, pode perguntar, mas como é isso? Quais são as provas? Quais são as comprovações? Pois é, caros ouvintes, todas elas você terá estudando a cultura, a obra de cultura racional. Então a gente vê que pensando ninguém acerta mais. Nós podemos perceber que o pensamento ele está falido. As pessoas tentam acertar, né? Tentam se equilibrar, mas pensando está muito complicado. E aí a gente vai percebendo mais ainda. Há aqueles que o pensamento já está secando e fazem atrocidades, porque a mente ela está em curto-circuito. É preciso se ligar à energia racional, que esta energia é que entrou a governar a natureza em 1935. Vejam bem, tudo é energia. Tudo, absolutamente tudo, é energia. Mas é preciso conhecer a terceira energia que só entraria na natureza a partir do ano de 1935. Lembrando que essa contagem ela é feita aqui onde nós estamos, nessa dimensão terra, né, terrena. Acima não existe essa contagem, né? Não existe essa cronologia de tempo. Mas para que a gente possa compreender, se é trazido aqui o ano de 1935, pelo autor da obra, que é quando é chegado à humanidade a cultura racional dos livros Universo em Desencanto. Meus caros ouvintes, é um salto, digamos assim, um salto quântico, conhecer esta cultura. Então, para você que é buscador de conhecimento, para você que quer entender o que está acontecendo, né? Dentro de todo esse universo que conhecemos e acima dele, o universo desencanto. Porque o pensamento teve seu início e está chegando ao seu fim, está enfraquecido. E agora é preciso que todos se liguem à energia racional. Do contrário, a mente ela vai ficar em curto, e aí nós vemos muitas pessoas depressivas, nós vemos muitas pessoas preocupadíssimas, colocando a mão na cabeça, dizendo, minha cabeça está fervendo, eu não sei o que está acontecendo. Está acontecendo que é necessário evoluir, mas evoluir racionalmente. É preciso se conhecer. E claro, lembrando que cultura racional não é contra nada de ninguém, mesmo dentro do seu segmento filosófico, religioso, científico, doutrinário. Cultura racional é cultura. É para que nós nos tornemos cultos, para que nós alcancemos a ciência natural da natureza. Veja que grandiosidade. Então é isso, caros ouvintes, fica o convite, né? A ciência natural da natureza, o nosso natural nos chama. E as forças poderosas do universo estão aí dizendo, conheça a minha cultura, conheça a si mesmo, conheça o seu mundo de origem.
Não cabe mais mistério, não cabe mais enigmas, não cabe mais finitos e finitos. Tudo agora está às claras. Portanto, bem-vindos à fase racional, natural da natureza. É com você, Madá. Muito bem, Ângela. A fase racional é a fase do raciocínio. Agora é com o senhor Bonisvaldo. Pois é, meus amigos, o pensamento, ele muitas vezes faz coisas desnecessárias. Para o nosso ponto de vista, são coisas prejudiciais. Mas todos esses feitos têm uma função importante para lapidar o ser humano. Então, o ser humano é lapidado pelas suas próprias obras que ele constrói. Ele constrói armamentos, constrói mesmo de coisa que está aí aos olhos vistos, né? À nossa vista. E são necessárias para, através desses feitos, lapidar o ser humano. É por isso que o ser humano se preparou para uma nova fase da natureza, que é a fase racional, a fase do raciocínio. Temos que nos integrar, nos evoluir e nos engajarmos na divulgação desta fase. A fase do raciocínio, que nós não estamos sozinhos neste mundo. Estamos acompanhados pelos habitantes do astral superior, os bons do astral inferior e os habitantes do mundo racional, que virão muitos aqui à Terra para dar continuidade à evolução do ser humano. Vão vir muito mais habitantes do mundo racional do que ser humano na Terra e habitantes do espaço. Isso é o que fala o livro dos livros de cultura racional, Universo de Encanto. É isso aí. Nós viemos perdendo virtudes que se formaram nessa luz do sol, afetando a planície que veio se degenerando com os nacionais. Nossas virtudes do sol, nossas origens na terra, planetas que são relógios que vêm regulando os ponteiros das eras. Nossas virtudes do sol, nossas origens na terra, planetas que são relógios. É isso aí, meus queridos. Já de volta, pois o tempo hoje, a fase é racional. E é desse jeitinho, ok? Então, vamos agora para nossas considerações finais. É com você, Antônio. É isso, minha gente. Se o pensamento e a imaginação foi o berço da civilização através da criação da cultura filosófica e científica, o raciocínio é o berço da racionalização através da sua cultura, que é a cultura racional, que surgiu na Terra em 1935. E é por isso que a gente sempre diz: pensar é renegar o direito que Deus deu a todos de raciocinar. Uma ótima semana para todos e um ano maravilhoso para toda a humanidade. Madá, é com você. Agora é com você, Ângela. Ficando por aqui, agradecendo a todos que estão conosco, né, neste momento. Vamos lá, vamos nos conhecer, né? Um 2026 de muita racionalidade a todos, né, de conhecimentos racionais, de equilíbrio físico, moral e financeiro. Grande abraço a todos. É com você, Madá. E agora é com você, Orlando. Desejo um ótimo fim de semana para todos, para os nossos ouvintes, internautas, colaboradores e a equipe do Sintonia. Até o próximo. Salve a todos. E agora com o senhor Bonisvaldo Galindo, Pois nosso é, veterano. Meus amigos, estudantes e não estudantes de cultura racional, vamos conhecer a fase racional, conhecer o que é a imaginação, o que é o pensamento e as suas funções, e conhecer o raciocínio, que era desconhecido. Se falava muito em raciocínio, mas não sabia o que era raciocínio. Então, nós temos raciocínio, que nós somos racionais, somos do mundo superior. Então, racional, raciocínio. Então, precisamos desenvolver essa parte divina que nós temos, que está paralisada e não está desenvolvida. Essa parte se encontra numa pequena parte da cabeça do ser humano
e ela nunca foi desenvolvida, só será agora na sua fase. Tudo na sua época, tudo na sua fase, a imaginação na sua fase através da energia magnética, o pensamento na sua fase através da energia elétrica, e agora é a fase do raciocínio. Então, o raciocínio precisa ser desenvolvido, mas só será desenvolvido através de sua energia, energia racional, contida nesses livros magnânimos, Universificando. Vamos conhecer a fase racional, vamos estudar a cultura racional, estamos aqui divulgando com muito boa vontade, satisfeitos e contentes para que esse conhecimento se propague a toda a humanidade. A humanidade realmente precisa se conhecer. O que nós estamos vendo no mundo é assustador, porque os gestores não se conhecem. Quando eles se conhecerem, agirão diferente dessa maneira que nós estamos agindo. Então, vamos estudar, procurar um livro do Universo Desencanto e sabermos que somos, de onde viemos e para onde vamos. Bom dia a todos e salve a todos. Feliz ano novo. É isso aí, meus caros ouvintes, meus queridos internautas. Então, chegamos a mais um final de um programa Bom Dia Racional, com o quadro Vamos Sabatinar com Sintonia Racional. Então é isso, gente. A fase agora é do raciocínio, não é mais a fase do pensamento. O pensamento não está mais em funcionamento. Então, um pouco de pensamento que existe nas nossas cabeças está desregulado, está desequilibrado, fraco. Então, não é mais dele a função de nos equilibrar. E sim, o raciocínio. O raciocínio é a terceira máquina que deve ser desenvolvida agora, porque agora é a fase do seu desenvolvimento, né? Então, é a fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase racional. Então, vamos lá, dê o primeiro passo, passe a se conhecer. Não há mais tempo, né, a perder, já perdemos bastante tempo. Então, gente, é isso, a fase racional. Fica a dica, leia os livros Universo Desencanto de Cultura Racional. Salve, salve, um abraço a todos, um ótimo final de semana, um ano maravilhoso, cheio de vibrações racionais para todos. Antônio, meu querido, um abraço, muitas energias racionais para você, Ângela, e para todos que nos acompanham e que venham a nos acompanhar, e para toda a humanidade. Salve, salve. É isso aí, meus queridos. A fase é racional. Até o próximo, se assim a luz da Divina Providência nos permitir. Nós viemos perdendo virtudes que se deformaram nessa luz do sol, esquentando a planície que veio se degenerando com os nossos mares. Nossas virtudes no sol, nossas origens na terra, planetas que são relógios que vêm regulando os ponteiros das eras. Nossas virtudes no sol, nossas origens na terra, planetas que são relógios que vêm regulando os ponteiros das eras. No início de tudo era fogo na água, era fogo no chão, injetado pela luz do sol que vinha queimando, extinguindo a razão. Foi os tempos dos animais que veio brotando de dentro da terra, o contato da água na cinza, nossos ancestrais perfeitos em terra. Nossas virtudes do sol, nossas origens da terra, planetas que são relógios que vêm regulando os ponteiros das terras. Nossas virtudes do sol, nossas origens da terra, planetas que são relógios que vêm regulando os ponteiros das terras.